ampliando os conceitos farmacodinâmicos e farmacocinéticos. O conceito de um e de outro vocês sabem já, né? Então eu não vou ficar falando o que é um e o que é outro, porque lá na primeira aula eu falei o que é farmacodinâmica e o que é farmacocinética, né? Então, um vai tratar de como que o medicamento entra, é absorvido e como ocorre a receptação do fármaco no organismo, e o outro vai tratar de como é que o medicamento se movimenta dentro do organismo, né? Então, farmacodinâmica e farmacocinética são conceitos aí que têm suas distinções, mas atuam em conjunto, tá? Isso está tudo explicadinho na primeira aula, que tem aqueles conceitos. A aula de hoje ela pega algumas relações importantes, tá? Aqui vocês estão vendo a eficácia do medicamento, aqui resposta medida e potência, tá? Então, essa curva é a partir do momento que administrou o medicamento e o tempo que decorre a eficácia, tá? Basicamente é isso que trata esse gráfico. Então, ele é uma base para entender como é que a gente faz curva dose-resposta. Só que curva dose-resposta geralmente não vai pegar um medicamento só para comparar, vai pegar a terapêutica, quando te prescrevem uma variação de medicamentos, tá? Então, aqui, por exemplo, nesse outro gráfico, aqui está mostrando o seguinte, ó. O fármaco X possui maior atividade biológica por equivalente de dose. Então, você pega o X, ó, entrou com a dose, tá? E ele é similar ao Z na sua eficácia. Tá vendo? Olha lá, o fármaco X possui maior atividade biológica por equivalente de dose, sendo, portanto, mais potente do que o fármaco Y ou Z. Então, ele é mais potente que o fármaco Y ou Z porque ele age mais rápido, tá? Só que os fármacos X e Z possuem a mesma eficácia, tá? Então, o X é mais potente, porque age mais rápido, a curva sobe mais rápido no espaço aqui de escala. E o Z sobe mais lento, mas eles vão atingir resultados similares. Então, possuem a mesma eficácia, tá? Então, isso a gente está comparando curva dose-resposta. Dois medicamentos distintos, tá? Fazendo ali efeitos para ver qual que será o que vai ser usado na terapêutica. Ou se eles vão ser usados de forma concomitante, enfim, mas para ver qual que tem o melhor índice de eficácia e o melhor índice de resposta, tá? Agora, olha só, os fármacos X e Z possuem a mesma eficácia indicada pela resposta máxima alcançada, efeito do teto, e o fármaco Y é mais potente do que o Z, ele age mais rápido do que o Z, tá vendo? A curva sobe mais rápido, só que, porém, só a eficácia máxima é menor. Então, ele não chega até a eficácia maior, tá? Aquele conceito agonista de receptor, então, por exemplo, aqui no Y, ele aqui não se aplica, tá, em relação ao X e ao Z. Tá bom? Então, você pega aqui, por exemplo, três medicamentos comparados. O qual você vai usar, basicamente, quando você quer atingir uma resposta rápida e eficaz? O medicamento X. Ele atinge o seu pico rapidamente e tem uma eficácia muito boa. Ah, eu quero fazer uma terapêutica contínua, uma terapêutica para algo crônico, que vai entrar medicamento dia após dia. Aí eu posso usar o Z, tá? Ah, eu quero uma dose que seja rápida e não tão forte, vamos colocar assim. Aí eu uso o medicamento Y, tá bom? Então, o nome dessas comparações, a gente compara a curva de dose e resposta. Se aplica a qualquer medicação, vai mensurar a resposta das unidades aqui atribuídas de potência e eficácia. Relação das vias, exemplo, tá? Então, uma droga A foi colocada por via oral, uma droga B via endovenosa, tá? Então, obviamente, a droga B, ó, ela tem o tempo ali rápido de ação, tá? E aqui dentro, ó, tá vendo? Essa parte aqui, ó, isso aqui marca a velocidade de efeito,
tá? Da droga B, tá vendo? Logo que você injetou, entrou, ela já começou seu efeito, ela é endovenosa, ela não passa por transformação praticamente nenhuma, ela já vai direto para a corrente sanguínea e já vai direto no alvo, tá? Então, nesse contexto aqui, ó, ela é muito mais eficaz e muito mais potente. E, obviamente, ela vai cair depois de, né, de produção, por quê? Porque ela vai também ser excretada mais rápido com a via oral. Ó, tá vendo? Você colocou as duas medicações ao mesmo tempo, tá? Colocou as duas medicações ao mesmo tempo. Aqui entrou o tempo de concentração, olha como ele demora. Já na endovenosa, ó, logo que você já entra, ele entrou na corrente sanguínea, então obviamente ele é mais rápido, tá? Agora você entrou aqui com a via oral, olha o tempo que demora para chegar no seu potencial. E ela não chega, olha só, na sua concentração máxima na corrente sanguínea, tá? Por quê? Porque obviamente ela vai passar por todos os processos metabólicos. Então, isso aqui é uma relação de similar ao que eu falei, curva de dose e resposta, só que comparando vias. Está comparando medicações. Medicações que seriam similares ali, só que cada uma com um efeito mais rápido, com eficácia mais rápida, potencial diferenciado. E aqui comparando muitas vezes drogas ali similares, só que as vias diferentes. Tá? Comparar aqui, por exemplo, eu gosto muito de usar os antitérmicos, porque é bem familiar para vocês, todo mundo tem em casa. Você vai comparar, por exemplo, a dipirona, tá? Você vai usar ela para uma febre ali de 39, 40 graus e para dores, por exemplo, né? Antitérmico analgésico. E aí você vai entrar com ela via oral e ela vai decorrer um tempo até chegar no seu potencial. Demora mais ou menos aí 30 minutos. Aí você vai comparar com o efeito da mesma droga, só que injetável aqui, ó. Ela praticamente entra com um efeito quase que instantâneo ali na corrente sanguínea, na sua concentração, e ela vai fazer efeito rapidamente nesse tempo aqui, ó. Entendi. Claro, então essa ideia aqui está comparando três fármacos que têm a mesma finalidade, mas têm fórmulas diferentes. Esse aqui está comparando dois fármacos iguais, só que de vias diferentes. Você pega uma dipirona e coloca na via oral versus uma dipirona para concorrer a uma via intravenosa. Então, obviamente, isso aqui é só para vocês entenderem que isso aqui é algo comum, tá? Sempre a via intravenosa ela vai ser mais rápida. Então, é possível fazer comparações também de curva dose e resposta, falando sobre vias, tá? Por enquanto, ok. Detalhe, isso aqui, ó, a gente chama de faixa de segurança, ó, certo? Faixa de segurança. Se você tem um efeito que vai ficar prolongadamente aqui, ó, você sai da faixa de segurança. Isso aqui é tóxico. Beleza? Se você tem um efeito que vai ficar abaixo disso aqui, ó, é ineficaz. Caso controle e placebo. Aí eu pego uma droga, lá, por exemplo, pego lá o haloperidol. Pego lá o haloperidol, que é antipsicótico. Aí eu entro com ele injetável, né? Só que ele costuma ser IM, tá? Então já não entra tão rápido quanto a intravenosa. Ele é IM. Então ele vai ter um tempo um pouquinho mais alargado aqui, ó. Até acho que é aqui, ó. Vai bater mais ou menos nessa casa aqui, e depois ele vai bater lá e descer. Enfim. Então eles entram com o intramuscular, e depois ele entra com o comprimido e com o placebo. O placebo deve acontecer isso aqui, ó. É o esperado, tá? A hipótese. O placebo deve ocorrer isso aqui. Nem chegar perto dessa zona de efeito, tá?
O injetável, ele deve passar essa linha, igual está acontecendo nesse caso aqui, ó, na hora de entrada. Então, se é um intramuscular, às vezes passa mais ou menos aqui, mas já deve cair. Certo? Então, esse é o efeito esperado para um injetável. Esse aqui é o efeito esperado para um placebo, não deve acontecer nada. Tá? E, por sua vez, vou pegar aqui o de azul. E, por sua vez, o via oral, ele vai chegar próximo do teto, vai ter um efeito mais prolongado ou não, tá? E aí cai naquelas curvas que eu comparei. Aí eles testam alguns vias oral ali, de marcas diferentes, por exemplo, para ver qual que chega mais rápido, qual que dá mais eficácia, que aí cai no caso dessa aqui, tá? Aqui, por exemplo, você poderia comparar, no livro traz esse exemplo, o cara que estava tomando o omeprazol e depois a cimetidina. Aí é duas curvas, tá? Um é agonista e o outro é antagonista. O caso o omeprazol é agonista e a cimetidina é antagonista, nesse caso. Do aumento ali da secreção do suco gástrico. Um inibe as enzimas que vão produzir o suco gástrico e o outro acaba melhorando ali o padrão de acidez. É diferente o caso, tá? O antagonista bloqueia, inibe, então, portanto, a produção de suco gástrico. E, no caso, a cimetidina faz isso. E o agonista, o omeprazol, ele é antiácido, ele acaba diminuindo, fazendo uma capa protetora ali, um protetor gástrico, tá? Então, você tem dois medicamentos com a mesma finalidade, fazer proteção gástrica, só que atuam em tempos diferentes, de formas diferentes. Alguns conceitos importantes para compreender essa curva dose-resposta. Primeiro, a janela terapêutica, chamada de EC. A janela terapêutica está colocada nesse gráfico, nesse exemplo. Então, essa parte, a partir do momento que entrou a medicação, é onde você tem a absorção e é onde começa o efeito. Aqui, efeito esperado e aqui, finalizando o efeito. Enquanto está dentro disso aqui, dentro desse padrão, você tem aqui o efeito de resposta, tá? Exatamente. Então, se o medicamento estourar essa curva aqui, ó, você tem efeito adverso, colateral, toxicidade. O medicamento ele tem que se comportar sempre abaixo. Aí você vai falar para mim, nossa, mas o injetável ele já entra se comportando acima. Sim, ele entra se comportando acima e a ideia, a hipótese é que seu organismo vai absorver, tá? Se não absorver, você começa com efeito adverso. Estou mostrando isso para vocês entenderem o que é janela terapêutica. É o tempo de efeito seguro e esperado do medicamento, tá? Então, a faixa segura da dose para uso concentrado sem efeitos adversos, ou seja, sem toxicidade, não pode ultrapassar isso aqui. E fazendo efeito. Se bater abaixo da curva aqui, ó, não funciona. A indicação não está adequada. A fórmula está errada ou fraca, né? Na verdade, não tem potencial. Tá bom? Alguns exemplos de comparação aqui, ó. Então eu tenho, ó, de novo, agora eu estou comparando dois medicamentos, tá? Dois medicamentos que têm a ideia similar, só que a fórmula é diferente. Então eles são para a mesma coisa, só que para fórmula diferente, tá? Qual qual desses dois é o mais potente? Agora que vocês já viram as outras. Fármaco A. Fármaco A, beleza. Vocês estão entendendo. É isso que eu estou falando. Vocês estão entendendo. O fármaco A é mais potente, porque ele sobe mais rápido. E qual é o mais eficaz? Os dois O A têm também, né? eficácia. Os dois. Os Os dois dois têm o mesmo são efeito. eficazes. Exatamente, os dois têm o mesmo efeito. Os dois são tão eficazes tanto um como o outro. O que mais interessa agora é comparou dois medicamentos com a mesma finalidade de fórmulas diferentes. Então vamos colocar aqui, por exemplo, comparou dois antitérmicos diferentes, comparou dois antieméticos. Vamos imaginar aqui, por exemplo, que comparou o Dramin com o Plasil, tá? Geralmente acho que o Plasil ficaria no A aqui, ó.
Ah, só que o fulano é alérgico e eu preciso de um medicamento que tenha a mesma eficácia, mesmo que isso custe reduzir o tempo. Ah, beleza, então se o cara é alérgico a Plasil, entra com Dramin. Aqui o exemplo de caso do livro. Não sei se vocês leram, vou trazer para vocês e vou deixar vocês pensarem. João iniciou o tratamento conforme prescrito e vem tentando mudar seu estilo de vida. O João era um caso de um cara que você vai pegar no livro depois lá no comecinho, ele tinha problema de refluxo gástrico, má alimentação e tal, tem vários problemas com comorbidades lá que ele precisou mudar os seus hábitos e precisou usar medicamento. Seu médico explicou, isso aqui é muito importante, ó, seu médico explicou que o antiácido ajuda no tratamento paliativo, ou seja, não é um tratamento que vai fazer cura, tá? Da queimação que ele sente na garganta, certo? Ao contrário do que vimos até agora, o antiácido não age em um receptor específico no organismo, tá? Seu efeito ocorre pela absorção do ácido gástrico ou por neutralização química do ácido. Pergunto, antes da gente continuar lendo, isso é um efeito agonista ou antagonista? O antiácido não age em um receptor específico, então ele já não age em um receptor específico, tá? Seu efeito ocorre pela absorção do ácido gástrico ou por neutralização química do ácido, tá? Então ele compete, aliás, ele concorre ou só neutraliza ali, tá? Ele é absorvido pelo ácido ou só neutraliza. Dessa maneira, a ação é temporária, já que não há alteração na produção de ácido. Então ele não altera, ó. Tá vendo? Não altera a produção do ácido. Por outro lado, a cimetidina inibe a secreção, olha só o que ela está fazendo aí, inibe a secreção gástrica por interagir com seu receptor chamado H2, presente nas células estomacais que secretam o ácido. Como vimos anteriormente, podemos classificar a cimetidina como antagonista. O João está tomando um antiácido que não é antagonista, é agonista, tá? Então ele é um antagonista competitivo, a cimetidina. E sua ligação com o receptor é reversível, ou seja, o aumento da concentração do agonista pode deslocar o fármaco do seu receptor. Vejamos no gráfico a seguir como isso ocorre. Então tinha o gráfico aqui, é esse gráfico aqui, basicamente, tá? Ele está tomando um antiácido, certo? Que tem uma eficácia paliativa, tá? Mas ele vem sentindo o quê? Ele vem sentindo a ardência. Na hora que ele tem ali o refluxo, ele vem sentindo a ardência na garganta. Então, o que que o médico resolveu fazer? Ele vai trocar esse aqui que tem ali um potencial maior, mas tem eficácia, por outro que tem um potencial um pouco menor, com a mesma eficácia, só que vai poder ser usado a longo prazo e não vai servir só de paliativo, vai tratar o João, tá? Por quê? Porque vai agir de maneira antagonista na produção de suco gástrico dele. O primeiro, no caso do João, tá? O primeiro, no caso do João, estava neutralizando a acidez e o segundo vai inibir a produção. Ficou claro? Então, o primeiro agonista, o segundo antagonista. Observando aqui, ó. Antagonista competitivo afeta a potência, enquanto antagonista não competitivo afeta a eficácia. Então, nós temos, nesse caso do João, um antagonista competitivo, certo? Sendo administrado no lugar do agonista. O que é ED? É importante falar de dose efetiva. ED, efetiva, né? O E aqui é de efetivo, dose efetiva. Então, dose efetiva é a quantidade de droga em que administrada em uma amostra gera efeito desejado de 50% da população amostral. Então, a dose efetiva, eles pegaram lá um monte de gente, 300 pessoas, em 150 pessoas deu, ou mais, tá? Em 150 pessoas eles pegam ali a média, deu ali o efeito desejado. Tá? Então, eles dizem que isso é uma dose efetiva da droga. Beleza? Exemplo. Peguei a dipirona aqui como exemplo. Isso aqui eu tirei da própria bula. Dipirona, indicações. Esse medicamento é indicado como analgésico antipirético. Né? A gente já sabe, é antitérmico, antipirético, dá no mesmo.
Resultados de eficácia. A eficácia da dipirona xarope foi avaliada em um estudo clínico comparando com xarope de paracetamol. Em 120 crianças febris com idade de 4 a 10 anos, infecções virais do trato respiratório foram as principais queixas e as temperaturas de base foram comparáveis em ambos os grupos, 38,4 para a dipirona, 39,3 para o paracetamol, tá? 30 minutos após uma única dose foi observada a redução acentuada na febre com ambas as drogas. A dipirona pareceu ser significativamente superior ao paracetamol, 1,5 horas a 6 horas após a ingestão da droga. O início da ação foi a mesma com ambas as drogas, mas o efeito antipirético durou mais tempo com a dipirona. A faixa de dose foi de 13,2 para 22,3 miligramas por quilo das crianças de dipirona e 15,0 a 39,2 miligramas por quilo de paracetamol. Altas doses de paracetamol não resultam em um maior efeito antipirético, como foi testado. Tá? Então, eles pegaram a dipirona, descobriram que, comparado com o paracetamol, ela tem um maior potencial e tem melhor eficácia. Fica a pergunta lá embaixo. Dose resposta e dose efetiva são iguais? É a mesma coisa? Olha só. Dose resposta vai avaliar potência e eficácia, e dose efetiva vai, olha que interessante, vai se focar no efeito. Tá? Ela vai demonstrar qual que é mais eficaz. Ela nem foca tanto no potencial, tá? Nesse caso, apareceu que a dipirona é mais potente e mais eficaz, tá bom? Eu até queria saber se vocês já tinham ouvido isso em comercial mesmo de medicamento. Eles vivem falando, a medicação em testes foi demonstrada que ela é mais potente e mais eficaz. Agora vocês estão entendendo o que é potência e eficácia? Vocês preferem, se vocês estiverem com dores, uma medicação potente e eficaz ou só eficaz? Então, quanto mais rápido o efeito, mais potente. E se ele atingir o efeito esperado, eficaz. Agora, olha só. Vou usar o mesmo exemplo da semana passada. Agora ele começa a fazer sentido para vocês no receptor. 2 medicamentos analgésicos. Dipirona, tramadol. Não preciso nem perguntar para vocês qual que é o mais potente e mais eficaz. Quando eu comparo dose e resposta, eu posso comparar assim. Quando eu só quero avaliar a eficácia, aí eu vou trabalhar com a dose efetiva, que aí eu estou querendo saber do efeito. E o que é TD? TD é a dose tóxica, tá? Dose tóxica. Exemplo prático com o paracetamol. A dose tóxica é prevista em ingestas agudas, tá? Quando você toma de uma vez. Doses cumulativas no período menor que 8 horas. Então, aguda para paracetamol é quando você toma um monte em menos que 8 horas. Por exemplo, tá lá prescrito que você pode tomar 3 vezes ao dia de 8 em 8 horas, certo? Se você vai tomando uma atrás da outra em menos de 8 horas, você está se intoxicando. É isso que está dizendo aqui. Beleza? Então tá aqui, ó. Dose tóxica é prevista em ingestas agudas, doses cumulativas no período menor que 8 horas. Superiores a 10 gramas ou 150 miligramas por quilo em adultos. Tá? Então, isso é considerado, ó, dose superior dentro de 8, menor que 8 horas, em 10 gramas ou 150 miligramas por quilo em adultos, é considerado dose tóxica de paracetamol. Crianças com menos de 6 anos são mais resistentes, não apresentando toxicidade significativa após ingesta aguda de 200 miligramas por quilo. Então, se eu tiver uma dose, superdosagem de Marevan, eu vou começar a ter ali, né, efeitos ali de anticoagulação até mesmo em relação à minha pele. Ele desagrega plaquetas, né? É isso que o Marevan faz, tá? Posso ter sangramento nasal, posso ter sangramento de gengiva, pode acontecer tudo isso. Um baita exemplo aí de toxicidade por medicação de forma crônica, né? Uso contínuo, tá? Outro exemplo muito encontrado na psiquiatria, litemia. Pessoal que toma carbonato de lítio, metal pesado, fica intoxicado com o metal. Já ouviram falar? É para ser. O Rocutan, ele
isotretinoína, né? Isotretinoína. Vamos pegar ele aqui, ó. O pessoal usa para tratamento de espinha. Vou pegar aqui efeitos colaterais. Aí, de forma a degradar a mucosa, causa anemia, aumenta a diminuição das plaquetas, ou seja, ele é anticoagulante também. Elevação da taxa de sedimentação, causa sedimento na corrente sanguínea, ou seja, aumenta a densidade. Inflamação na borda da pálpebra, porque ele resseca as conjuntivas, causa conjuntivite, irritação ocular, ressecamento ocular, elevações transitórias e reversíveis de transminase hepática, ele pode lesar o seu fígado. Fragilidade cutânea, ele pode trazer rache cutâneo, machucar a pele facilmente. Coceira de pele, ressecamento de pele dos lábios, aumento do colesterol e por aí vai. Negócio mágico, né? Ou seja, ele deteriora tecido. É óbvio que ele vai acabar suas espinhas. Por quê? Porque não sobra nada para o agente causador ali atuar, tá? E detalhe, Rocutan pode ter, se errar na mão, ele pode ter já toxicidade aguda, tá? Pode ser aguda ou crônica. Dose letal. Nas bulas vai estar escrito como informações referentes à superdosagem. Então, dose letal é quando você ultrapassa a intoxicação ou até mesmo em um processo de intoxicação que não foi possível a reversão. O indivíduo ele vai a óbito. A dose é letal, tá bom? A sedação, por exemplo, se entrar com um monte de diazepam ou propofol ou outros sedativos, o indivíduo ele vai entrar em coma. Então a dose é letal, tá? E por aí vai. Vários tipos de medicamento contêm doses letais. Aí vem o índice terapêutico. O que é o índice terapêutico? Tá? Então, a diferença entre TD e ED. Voltando, tá? TD, dose tóxica, ED, a dose efetiva. Então, o índice terapêutico é a divisão entre a dose terapêutica, tá? Aliás, desculpa, a dose tóxica dividido pela dose efetiva. Índice terapêutico é isso. Portanto, temos índice terapêutico resultante da divisão entre dose tóxica pela efetiva. Um valor elevado de índice terapêutico indica uma janela terapêutica grande, tá? Ou seja, é um medicamento que tem ali um efeito prolongado, com bastante eficácia, tá? Enquanto o índice terapêutico pequeno representa uma janela terapêutica pequena e estreita. Exercício para vocês lerem, tá? Dá um printão aí na tela, printa. Pega esse exercício, eu vou ler com vocês para vocês resolverem. Vamos lá. João teve uma melhorada, né? O João melhorou. O João teve uma melhora considerável e não relatou mais as dores abdominais. Ele parou de ter o refluxo gástrico dele. Ele melhorou seu estilo de vida, com um estilo de vida diferente, tem se preocupado mais com sua saúde e pratica exercícios físicos leves todos os dias. Alguns meses após sua última consulta, João retornou ao médico relatando novamente dores na garganta, mas que se irradiavam para o ouvido. Ó, diferença. Ele notou que a dor era um pouco diferente da queimação que sentiu anteriormente, além de ter apresentado febre, dificuldade de engolir alimentos sólidos e cansaço. O médico notou que as amígdalas de João estavam inflamadas e a garganta estava congestionada. O exame indicou a presença de uma infecção bacteriana na garganta e prescreveu um antibiótico injetável. João contou que teve muitas dores de garganta quando era pequeno, que necessitava de tratamento frequente com injeções de antibiótico. E isso o deixou com aversão a agulhas. O João, além de tudo, tem medo de tomar um injetável aí. Além disso, ele tinha uma viagem agendada para o dia seguinte para o exterior e imaginou que as regras para a venda e aplicação de medicamentos fossem diferentes. Ele questionou o médico sobre a existência de algum tipo de tratamento disponível, levando em conta a referida situação. O médico então prescreveu um tratamento por via oral com amoxicilina e clavulanato de potássio, medicamento genérico. Tanto seu médico quanto o farmacêutico enfatizaram a importância do tratamento adequado. Porque alguns farmacêuticos
Peraí, por que alguns fármacos são administrados por via oral enquanto outros são injetáveis? Fica a pergunta para vocês responderem. O que determina a escolha da via de administração dos fármacos? Outra pergunta para vocês. E por que o médico prescrever um medicamento genérico? Não vale escrever pergunta para o médico, tá? Vocês é que vão responder. Beleza? E eu vou parando a gravação por aqui, tá bom? Agora a gente entra em atividade. Então, galera, nossa última parte falou do índice terapêutico, tá? Eu vou encerrando a gravação. Espero que vocês tenham compreendido tudo e vamos ver aí nos exercícios. O exercício proposto do João tá aqui, tá bom? Então é isso. Fechando gravação.